Olá a todos, como é que vocês estão? Meu nome é Manuel Nascimento e esse é o nosso PDE-Cast, o podcast da performance de excelência. E hoje nós vamos fazer uma dobradinha, né? Como você já sabe, eu sou consultor e também trabalho no setor comercial da PDE. E tenho como convidado hoje o Diego, que também trabalha com a gente, eu vou deixar ele se apresentar. E hoje a gente tem um tema muito interessante, que é a especialidade dele, uma das especialidades dele, né? Que é cultura organizacional. Então, primeiro se apresenta, Diego, para o nosso público. Olá, pessoal. A gente já se encontrou aí no nosso perfil lá do Instagram, né? Já falei um pouco. Para quem não segue ainda, segue a Performance de Excelência lá no Instagram também, tem muito conteúdo. Eu sou o Diego Ungari, sou consultor empresarial há mais ou menos 2 anos. E antes disso, eu já trabalhava com gestão de pessoas e depois fui estudar, me aperfeiçoar em administração, né? E nessa jornada aí, de estudo e tudo mais, eu encontrei a cultura organizacional e comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema. Show de bola. E conta pra gente, Diego, como é que começou essa sua história com a cultura organizacional? Como é que você se interessou por esse tema? O que te levou a esse assunto? Então, logo que eu terminei a faculdade, eu fui começar a trabalhar com essa parte de gestão de pessoas, né? E, e nessa minha primeira experiência profissional já, eu comecei a olhar as pessoas, né, da organização e as coisas como aconteciam, como elas interagiam e tal. Na época, a minha formação não é em administração, né, a minha graduação. Então, eu não tinha muito esse conhecimento técnico sobre isso. Mas foi me dando muita curiosidade de entender um pouco mais, né, sobre por que que as pessoas faziam o que elas faziam dentro da empresa, né? O que que fazia uma pessoa ficar na empresa ou fazer ela sair? Como que a gente poderia melhorar nosso processo seletivo para a pessoa ser se adaptar mais fácil, né? A gente diminuir a curva de aprendizagem da pessoa dentro da empresa. E nisso eu tive esse contato com o tema, né, da cultura e comecei a estudar. Então, quando eu resolvi fazer o meu mestrado, eu já fui meio que inclinado para isso, assim, que tinha alguns problemas, alguns dilemas, assim, da empresa que eu já via, e sempre muito ligado à cultura. Então, eu decidi me especializar, estudar na academia mesmo, e ter uma base mais científica do que é a cultura, né? E como que a cultura ela se desenvolve na organização e como que ela influencia na organização, né? Então, foi assim que eu comecei. Legal. E, Diego, você conseguiria definir para a gente, assim, o que é cultura organizacional, para a gente começar o nosso bate-papo? Legal. Tem uma série de definições do que é cultura, né? Até essa foi uma das minhas inquietações, assim, um dos motivos de eu ter decidido pesquisar sobre isso, porque eu vi o que as pessoas falavam sobre cultura organizacional e eu achava que era sempre muito superficial, assim. As pessoas falavam como se fosse uma coisa fácil, uma coisa simples de lidar, e de você mudar, e de você mexer. E aquilo eu ficava agoniado, assim, porque eu via que não era tão simples de se mudar, de se transformar uma cultura, ou de se construir uma cultura, né? E nesses estudos, eu cheguei a um conceito que eu gosto, assim, né? De que a cultura ela é um conjunto de significados que as pessoas compartilham entre elas para criar sentido para aquele grupo, para aquela empresa. E esses significados, esses símbolos que as pessoas compartilham, eles vêm a partir de diferentes elementos, né? Então, teoricamente, quando a gente vai estudar a cultura, a gente percebe que não tem uma, uma unanimidade entre quais são esses elementos que formam a cultura organizacional, né? Tem várias vertentes e diferentes abordagens sobre isso. E então não tem um conceito muito fechado assim, sabe? Não tem uma lista de elementos muito fechada assim que diz o que é cultura, o que pertence a cada cultura ou não. Até porque a cultura em si, ela depende muito da realidade de cada organização. Então, uma coisa que é importante a gente dizer é que
não existe copiar uma cultura, por exemplo, né? O pessoal fala, até ver uma empresa assim que admira, vamos pegar, sei lá, uma Google da vida, que é uma referência hoje em inovação, em tratamento de pessoas, né? E aí a pessoa olha aquela empresa lá e quer copiar aquela cultura. Isso não existe, porque partindo desse pressuposto que a cultura é esse conjunto de símbolos, de significados compartilhados por um grupo de pessoas, a forma como cada pessoa vai entender a organização ou aquele grupo em si vai depender muito da pessoa, vai depender muito do ambiente, vai depender muito das outras pessoas. Então, não tem como eu dizer que a mesma cultura que eu vou ter na minha empresa é a cultura do Google, porque são pessoas diferentes, é um ambiente diferente, é um contexto diferente. Então, acho que é importante a gente partir disso, assim, de que cada cultura é muito única e que o que faz uma cultura acontecer, o que faz uma cultura ser forte, quando a gente entende que essa cultura ela vem desse significado, do entendimento que as pessoas dão ali para aqueles elementos, né, que compõem a cultura daquela organização. E aí, dentro desses elementos, tem alguns que a gente consegue não generalizar, mas que a gente já consegue dar um norte, assim, para as pessoas entenderem quais elementos que elas podem olhar ali, que é para começar a entender um pouco a cultura da empresa delas, né? Então, por exemplo, os valores são um elemento da cultura organizacional muito importante e que praticamente todas as empresas vão ter, né? E um ponto que também vale destacar é que existe uma cultura que a empresa ela pode construir conforme o que ela entende que seja o correto, e existe uma cultura que existe por existir. Então, independente da vontade da pessoa ou não, vai ter uma cultura ali. E isso inclui esse elemento que são os valores. Então, muitas vezes a gente olha que existe um conflito ali entre o que a empresa quer, o que o dono da empresa quer, a dona da empresa quer, e o que as pessoas fazem. E esse a gente pode entender como um conflito cultural, um conflito de valores, e existe uma série de fatores que podem desencadear isso daí, né? E vai começar, por exemplo, lá do processo seletivo. Se você não atrai pessoas para sua empresa que são alinhadas com esses valores que você quer, não tem como você exigir que as pessoas dali elas vão agir de acordo com esses valores, porque elas já trazem um conjunto de valores de fora da empresa, da vivência delas, de outra experiência que elas tiveram. Então, por isso que é importante que a gente fala do tal do fit cultural, né? Que é exatamente isso. Você, no momento da entrevista ali, principalmente a entrevista por competência, que é um tipo de entrevista que ajuda bastante a gente entender um pouco melhor isso, né? Você já consegue ir identificando o quanto que aquela pessoa se adequa aos valores da empresa, ou aos valores que você quer construir para sua empresa, ou não. Então a gente vai desenvolvendo aí esse trabalho de ir construindo gradativamente uma cultura, né? De acordo com o que a empresa deseja. Mas para isso é importante ter esse entendimento de que, independente da vontade das pessoas ou não, ali existe uma cultura. O que precisa ser avaliado é essa cultura que você quer ou essa é uma cultura que você não deseja sustentar. E aí, partindo disso, a pessoa vai analisar o que ela precisa fazer para fazer uma construção cultural ali, né? Eu nem gosto muito do termo de mudança cultural, porque acho que uma cultura em si é muito difícil de mudar. O que a gente faz é construir uma cultura. Então, pode ser, a gente pode olhar para aquele cenário, ter uma cultura ali que a gente não gosta, né? Ou que não condiz com o que a gente quer para o nosso negócio, e a partir disso a gente trabalha para construir uma nova cultura, né? Eu tenho um exemplo que eu gosto, que eu aprendi na faculdade, que essa questão da cultura em si, não só a cultura organizacional, mas a cultura, ela começou lá no tempo das cavernas, quando o homem ia fazer a caça, né? Ele colocava lá na parede tudo que ele fez, né? Os rituais. Aquilo já era uma maneira de comunicar, né? Eu acho que é uma das bases da cultura organizacional é a comunicação. Ele colocar e passar para frente
tudo que acontecia naquela época dele, os rituais, as maneiras, os artefatos. Então aí já começamos a ter um pouquinho de cultura. E claro, né, com o passar do tempo, aí teve todo o advento das organizações, a partir do momento que a gente tem as pessoas, né, um ambiente com pessoas, cada um tem a sua própria cultura. A gente vai para a cultura familiar, cultura religiosa, e tudo isso pode se misturar, e a partir daquele momento que uma pessoa abre uma empresa ou que ela é líder de um grupo, ela já vai colocar a cultura dela, as crenças, né, como você falou também, as crenças, os valores, e isso vai fazendo meio que uma sopa, né, uma mistura para que aquilo se forme, né, aí entra a questão de missão, valores, visão, e como você falou também, acho muito legal a questão do fit cultural. Tem dois filmes que eu assisti, que eu acho que são muito bacanas, que é um deles se chama Um Senhor Estagiário, e o outro Os Estagiários. O do Um Senhor Estagiário do Robert De Niro, que ele é um senhor, acho que de 70, 80 anos, ele vai entrar numa startup, ele faz processo seletivo para uma startup. E é muito engraçado ver o choque de realidade entre as culturas, né? Ele todo engravatado, todo ali formal, porque ele trabalhou na época, se não me engano, foi de advogado, não me lembro agora certo o setor. E ali uma empresa toda moderna, as pessoas já lá com camiseta, enfim, uma decoração até um pouco mais colorida, né, moderna, e como já vi um choque. Claro que no fim as coisas vão se encaixando, mas dependendo muito de como é o processo seletivo daquela empresa, como você mesmo falou, pode ser que não aconteça esse fit cultural. E daí depois o líder vai querer entender por que aquela pessoa não vende, por que aquela pessoa não produz, não se engaja. É porque no início já teve uma certa falha, digamos assim, né? Eu acho que o que você falou entra bastante nesse sentido dos processos seletivos, de estar bem claro, Uhum. né, o que a empresa quer, o que a empresa espera, não é isso? Uhum, exatamente. E, e aí, esse exemplo que você deu do conflito de gerações, né, é interessante porque até a minha proposta para entrar no mestrado, como eu falei ali, né, que eu comecei a ter essas dúvidas e essas inquietações de querer estudar um pouco mais sobre isso, um dos pontos-chave foi exatamente esse dos conflitos de gerações. Eu trabalhava em uma startup e, e era muito interessante quando a gente via, desde o processo seletivo até, enfim, os primeiros passos das pessoas ali da empresa, né? O quanto que elas não estavam acostumadas com aquele ambiente de startup. E a pessoa ela chegava assim já com uma visão mais tradicional, né, da empresa, de como a empresa funciona, e, e era muito interessante perceber que o pessoal que era mais jovem, assim, já, já chegava com uma visão mais atualizada disso, né? Então já tinha como referência algumas empresas como a Google, como eu citei antes, né? Facebook, essas outras empresas de base tecnológica, e eles já chegavam com aquela expectativa, né? E aí eles já queriam também pedir coisas relacionadas a isso, né? Então eles já chegavam achando que ia ter fliperama liberado, ia ter cerveja liberada, essas coisas todas. E de fato a gente tinha práticas nesse sentido, né? Mas não ao nível de uma Google da vida, porque a Uhum. empresa ainda não estava nesse patamar, né? E as pessoas mais velhas, elas chegavam e muitas não ficavam, porque elas não conseguiam se adaptar a essa rotina, a essa coisa mais moderna, assim, né, a própria questão de ter cerveja, às vezes, no ambiente de trabalho, para muita gente era algo muito conflituoso, assim, né, que não entendia como funcionava. Então, aí, nesse exemplo, fica muito evidente essa questão da importância dos valores, das crenças e desse fit, né? Porque não é sobre julgar a pessoa se ela é boa ou ruim, não tem nada a ver com isso. É só se de fato aquela pessoa ela tem é, a, o, a forma de pensar alinhada com o que a empresa proporciona ali em relação à estrutura, a políticas, a práticas organizacionais, e tudo isso junto, né, vão formando esses elementos que eu falei lá no começo e que tudo agrupado forma cultura, né? E então, por isso que é fundamental a gente não só entender qual cultura que a gente quer, qual cultura que a gente tem, e trazer pessoas que são alinhadas a isso, né? Que uma coisa que eu gosto de dizer, assim, para destacar a importância disso,
é que e como eu falei lá no começo, né, que eu vi algumas questões mais algumas formas superficiais como a cultura era tratada, é que muita gente diz, nesse discurso de transformação cultural, da pessoa chegar e impor, não, não, você tem que chegar, você tem que ter o domínio ali da cultura da sua empresa, você tem que falar como você quer, e que não sei o quê, tem que falar que vai ser assim, tem que ser assado, e de fato você precisa entender e você precisa ir construindo isso, só que é uma construção gradual. E se você quer manter um grupo de pessoas e você quer impor uma cultura ali para aquele grupo de pessoas, muito provavelmente quem não se alinha com aquela cultura vai começar a sair, vai começar a abandonar aos poucos, né? Então é um processo difícil porque você tem que entender é, o custo que você vai pagar por construir essa cultura que você quer construir. As pessoas que estão ali, elas estão dispostas, elas vão abraçar, elas vão interiorizar essa cultura que você quer construir. Se elas não fizerem isso, isso é algo que vai te impactar negativamente? Como que vai te impactar negativamente isso? Você está disposto a perder pessoas para construir a cultura que você deseja? Essa cultura que você deseja, ela está alinhada com a sua estrutura organizacional, com a estrutura da sua empresa, com o seu nicho de negócio. Então, enfim, tem uma série de questões e uma análise que a gente precisa fazer para trabalhar essa construção cultural. Então, não é uma coisa simples, igual muita gente faz transparecer. É uma coisa extremamente complexa. E e parte, para começar essa transformação, para começar essa construção cultural, a gente tem que partir mesmo do que a pessoa quer, né? Do pensamento que a pessoa quer. E aí a pessoa vai fazendo essas análises aí para entender o quanto é viável construir aquilo, né? E você trouxe esse exemplo aí do Homem das Cavernas, né? Que já fazia as pinturas rupestres lá para fazer, para relatar algumas coisas da vivência deles, né? E isso é importante porque a base dos estudos de cultura vem daí, que é da antropologia. Então, a administração, ela, de certa forma, se apropriou da ideia de cultura, né? Do que é uma cultura, do conceito de cultura. Então, os nossos estudos de cultura organizacional vêm dessa base da antropologia. E aí a gente vai bebendo de outras fontes, né? Da sociologia, da psicologia, de várias dessas outras ciências humanas que já estudavam isso antes da administração, porque a administração, enquanto ciência, é uma ciência nova, comparada com algumas dessas outras, né? Então a gente, quando começou a falar sobre cultura organizacional, já tinha muitos outros pesquisadores, muitas outras áreas que falavam de cultura antes. E a gente meio que foi pegando esses conceitos e adaptando para entender o que seria uma cultura no âmbito da organização, né? E aí por isso que eu gosto desse conceito que eu trouxe lá no começo, de que a cultura é esse conjunto de símbolos, de significados compartilhados, né? Porque isso não é sobre a organização em si, é sobre um grupo de pessoas. Então, se tem um grupo de pessoas, vai ter uma cultura ali, porque independente disso estar relacionado com a empresa, com a organização ou não, aquele grupo de pessoas vai é, entender o mundo de uma forma, vai ter coisas ali que são compartilhadas e vai ter uma cultura própria. E quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma visão muito melhor sobre como trabalhar com aquele grupo, né? Da mesma forma que a gente fala das assessments, de entender as tipologias, né, os padrões de perfil cultural, os padrões de perfil comportamental das pessoas, é importante a gente também ter esse olhar para o grupo, né? Porque a pessoa sozinha ela funciona de um jeito, agora no grupo ela funciona de outro. Porque quando a gente fala de grupo, a gente não está falando só da vontade da pessoa. E então é fundamental, quando a gente traz essa discussão da cultura para a empresa, a gente ter essa perspectiva, né, que a gente está falando sobre um grupo de pessoas, sobre um aspecto grupal e não mais só individual. Então a gente tem que entender também como fazer essas análises, como entender essa perspectiva aí sob o ponto de vista aí do grupo, né? E foi como a gente estava conversando.
Um exemplo que eu também gosto muito é a questão da família, né? Que existe também, como você falou, Uhum, um grupo de pessoas já constitui uma cultura, né? Não precisa ser uhum, necessariamente dentro da empresa, mas você tem a família ali, por exemplo, a tradição da família em ter o almoço do domingo, né? É um uhum, ritual. Ah, aquele, eu gosto de pegar exemplos mais até simples, assim, o pano uhum, de prato que é exatamente. usado para aquele almoço específico é um artefato. Então, a Uhum, gente, para a pessoa que às vezes está conhecendo esse conceito de cultura organizacional agora, primeiro, para entender cultura, olha para dentro, olha para casa, olha como funcionam todos os rituais, se a sua mãe, enfim, o seu pai tem uma certa maneira de fazer as coisas, porque tudo isso é comunicado de geração para geração e passa crença, passa valor, passa cultura. Então, como você mesmo falou, é muito importante ter essa adaptação, né? Porque se tem uma uhum, coisa que é um processo trabalhoso, é você mudar a cultura de um lugar ou de alguém, né? Porque você vai entrar em questões até muito mais profundas de como foi a criação dela, a visão de mundo dela. Não é simplesmente você chegar e falar, ó, a cultura agora é assim. É todo um trabalho de adaptação. E até bate muito com o que a gente estava conversando essa semana sobre diversidade dentro das empresas. O quanto para uhum, alguns líderes, gerentes, CEOs, vê essa questão da diversidade ainda como um pisando em ovos, né? Pô, será que eu coloco isso aqui na uhum. placa no meu processo seletivo? Será que eu não coloco? Como é que eu faço a inclusão? Será que eu... Então é um processo que leva tempo. Até queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu sei que é um assunto que você também estuda muito, que é a diversidade dentro das empresas e como isso impacta, né, na cultura organizacional delas. Perfeito. Isso é a questão da diversidade em si é um aspecto cultural que precisa ser analisado com muita cautela também, né? Primeiro porque a gente vê nitidamente assim tem um conflito muitas vezes entre o que a empresa quer e o que a empresa diz que faz e o que ela realmente faz. É, e isso entra naquilo que a gente estava conversando também sobre ter essa ideia da cultura ideal, né? A cultura que você quer ter e da cultura real, que é o que realmente acontece ali. Então, muitas vezes a empresa, ela quer construir um programa de diversidade, por exemplo, e diversidade aqui a gente vai entender no nível amplo, tá? Pode ser diversidade, uma própria diversidade cultural, de pessoas com culturas diferentes, diversidade racial, diversidade de gênero, enfim, diversos aspectos de diversidade a gente pode englobar dentro dessa palavra, né? E independente da vertente ou do tipo de diversidade que a empresa quer trabalhar, primeiro ela precisa entender o quanto que as pessoas ali estão abertas a isso e o quanto ela está disposta a mudar práticas e trabalhar N fatores dentro da empresa ali para que essa empresa de fato seja aberta ou que construa ali uma cultura de diversidade. Porque se o caminho é inverso, a pessoa que vai entrar ali, sendo parte de um dos grupos subrepresentados aí, vai ter muito sofrimento. Então, por exemplo, você imagina uma pessoa que um portador de deficiência física, né? Uma pessoa com deficiência. Ela entra numa empresa, por exemplo, uma pessoa que é cega, e a empresa não tem nenhuma estrutura ali de trabalho para ela. A empresa vem com uma postura de tipo, não, se você quer trabalhar com a gente, você precisa se adaptar ao que a gente tem, você vai ser tratado como todo mundo. E então a pessoa ela não vai ter condições de desempenhar, não vai estar em pé de igualdade com os outros, né? A gente tem a ideia de que a igualdade é proporcionar as mesmas condições para todo mundo, e a igualdade não é isso. Constitucionalmente, o nosso princípio da igualdade vai dizer que a gente precisa tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Que isso quer dizer? Que se as pessoas, se a gente fala de uma deficiência é, física, as pessoas que têm aquela mesma deficiência física, elas vão ter uma necessidade em específico que as pessoas que não têm aquela deficiência física não vão ter. Então, não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. E a gente tem que olhar essas diferentes necessidades
seja falando em relação a isso das pessoas com deficiência, ou seja, em relação a outros aspectos, o quanto que a gente consegue proporcionar de adaptações, de melhorias na empresa, para que essas pessoas tenham o mínimo necessário para desenvolver um bom trabalho, considerando que elas têm necessidades diferentes, né? Que as pessoas têm necessidades diferentes. Então, não é sobre, não é privilégio, não é nada disso. É que realmente a gente precisa entender que em alguns casos a gente vai precisar fazer algumas adaptações. Uma pessoa transgênero, por exemplo, se ela entra numa empresa, a empresa precisa estar aberta a adotar o nome social dessa pessoa. Não adianta a empresa chegar com uma postura tipo, de não receber isso, de não acolher isso. Então, assim, já vai ter um conflito ali de diversidade ali dentro, ali naquela empresa, né? Então, é a mesma lógica que a gente estava falando no começo. Se a pessoa, quando fala de cultura, ela precisa entender qual que é a realidade cultural que tem ali dentro. Então, esse é um pressuposto base, assim, né? E principalmente quando a gente fala de diversidade, isso é ainda mais importante, porque a, a diversidade já vai trazer consigo alguns aspectos bem delicados, né? Que precisam ser trabalhados e muitas vezes vão envolver mudança física, mudança estrutural, para que essa cultura de diversidade de fato exista ali, né? Não seja só um discurso. Então é algo bem, é um tema super importante da gente discutir. Acho que dava um podcast só sobre isso, né? É, então é bem relevante trazer isso, porque de fato envolve uma série de mudanças ali para que realmente seja construída uma cultura de diversidade nas empresas, né? Porque a gente eu também estava conversando a respeito, isso faz um tempinho, sobre uma empresa que anuncia na nossa vaga de anúncios, vaga somente para mulheres. Até que ponto isso é correto, e se não é, se tem que fazer isso, se isso não é forçar a barra demais, né? E como você falou, a sociedade também bebe dessa questão da cultura organizacional. É um reflexo, né? É um ciclo, na Uhum, verdade. A empresa também vai verificando como a sociedade está se adaptando, se ela está mudando, se os conceitos variam. sim, Então, existem muitas empresas que às vezes têm uma cultura organizacional mais antiquada, ou de algum tempo atrás, sim, e isso não cabe mais hoje em dia, né? E, uhum, consequentemente, né, vai interferir na produtividade daquele colaborador, ele não vai se sentir realmente incluso, vai ver que aquilo ali só foi, como você falou, por exemplo, a causa da deficiência física. Tá, então, será que vocês só colocaram isso para ficar bonito para quem está vendo de fora, ou uhum, vocês realmente acreditam que as pessoas precisam ter oportunidades iguais, né, de acordo com as suas desigualdades, digamos assim? Então, é realmente um assunto que vale um podcast inteiro, porque isso bebe da cultura da sociedade como a gente tem hoje em dia. isso. Então, uma coisa está ligada na outra. As pessoas vêm da sociedade, aí elas criam uma empresa, e aí elas vão contratando outras pessoas que têm outras culturas, vêm de outros lugares. Uhum, Então, é uma coisa que nunca acaba. E colocar tudo isso num molde, digamos assim, né, para arrumar, para ter um rumo, né, a um ponto só que, digamos, é o lucro, ou é a produtividade, ou é o sucesso, é um grande desafio dos líderes, dos CEOs, dos gerentes, dos administradores hoje em uhum. dia. E eu queria te perguntar, Diego, quais você acha, né, que são os principais erros, né, que são cometidos hoje dentro desse assunto da cultura organizacional? O que que você acha? Olha, o primeiro grande erro que eu vejo é esse que eu já mencionei, né? Da pessoa querer impor uma cultura a qualquer custo, sem tentar entender o cenário, né? Porque, como eu falei, ali já existe uma cultura. Então, você, antes de mais nada, precisa entender que cultura é essa e precisa entender como fazer inferências ali, né? Como interferir dentro daquela cultura para construir a cultura que você deseja, a cultura que você espera. Um segundo erro é achar que essa mudança ela é fácil e que ela é rápida. Tem muita gente que absorve, começa a estudar e estuda de uma forma superficial isso, né? E acha que uma transformação cultural, que uma construção de cultura é algo que acontece é, em pouco tempo, em um ano, 2 anos, consegue fazer isso. Se alguém te promete isso, se alguém promete isso para um empresário, para uma empresária, a pessoa já tem que desconfiar,
Porque aqui a gente falou um pouco e já, pelo que a gente falou, já deu para ter uma noção assim de que é uma mudança estrutural e que é uma mudança que ela não é fácil, né? Então não é uma coisa simples e não é uma coisa que a gente consegue dizer, em tanto tempo a gente consegue fazer essa mudança, porque isso vai variar muito da realidade de cada empresa. Então é um cuidado que a pessoa tem que ter. E todas essas, eu bato muito nesse ponto da pessoa analisar o cenário, o contexto cultural que ela está, porque esse vai ser o norte para ela entender o quão trabalhoso vai ser ela fazer essa construção cultural que ela deseja. E a partir disso ela pode ter uma noção enfim, não sei nem se do tempo, mas ela pode ter uma noção do trabalho que ela vai ter para fazer essa transformação e o que ela vai ter que mexer para construir essa cultura que ela deseja, né? E um outro erro que também é bem comum e é algo que a gente já mencionou também, que é a pessoa olhar uma cultura organizacional de uma outra empresa e querer copiar. Você pode até se inspirar, fazer um benchmark, pegar ideias, pegar práticas e adaptar para a realidade da sua empresa. Mas essa é a chave, é você adaptar para a realidade da sua empresa. Não é você pegar, olhar o que o Google faz e querer fazer igual, porque você não vai conseguir fazer igual. Você não tem os conhecimentos que as pessoas lá têm, às vezes pode ter mais, pode ter menos, você não tem as mesmas pessoas que lá têm, pode ter mais gente, menos gente, pode ter gente tecnicamente mais preparada ou tecnicamente menos preparada, e de qualquer forma não é o mesmo grupo, então não vai ser igual. E esse é um grande erro. Então tem que ter entendimento de que é, a cultura da sua empresa, ela é a cultura da sua empresa. A cultura do Google é a cultura do Google. E isso é um ponto-chave. E eu acho até engraçado, assim, né? Não é nem engraçada a palavra, mas é, como as pessoas não percebem o quanto que a cultura é algo importante e que diferencia a empresa. E aí já saindo, não sei se seria um erro se a gente pode dizer que é um erro essa falta de perspectiva do quanto a cultura pode ser um diferencial, mas é algo que cabe destacar, assim. A cultura organizacional, ela é primordial para construir a identidade da empresa. Então, é algo que diferencia, algo que pode ser considerado até uma vantagem competitiva do seu negócio. Isso tanto para atrair cliente quanto para atrair gente para trabalhar para sua empresa. A gente olha Investidores hoje, também, né? Parceiros. exato, tudo isso. E aí a gente entra num ponto que também é chave nisso, que é da pessoa, e que também é um erro, né? Que é a pessoa que ela quer manter a cultura dela fechada. Tem gente que tem medo de compartilhar o que a empresa faz, o que tem de ritual dentro da empresa, quais são as práticas que tem. E isso é muito importante, porque cada vez mais as pessoas elas estão procurando se alinhar tanto para trabalhar quanto para parceria, quanto para consumir coisas que são alinhadas com os próprios valores, com o que elas acreditam. E quando você mostra a sua cultura, mostra o que tem da sua cultura, quais são esses elementos que fazem parte da sua cultura, você não está só expondo a sua empresa, né? Você está mostrando o que te diferencia, o que constrói a sua empresa, o que faz dela única, o que a pessoa vai encontrar, até uma forma de ser mais transparente, né? Da pessoa ter uma noção muito melhor do que um alinhamento de expectativa ali, né? Do que é uma pessoa ter essa noção melhor do que ela vai, do que ela pode esperar de você, do seu negócio, em relação a comportamento, em relação a valores, em relação a processos, enfim, em relação a tudo, porque a cultura organizacional ela é esse conjunto de coisas ali que tem na empresa, né? Então, tudo isso que você faz de único e tudo isso que a empresa faz de único, que as pessoas ali fazem, vão entrando nesse bolo aí que é a cultura. Se a gente tem se hoje, né, um fenômeno que acontece são do mercado, dos clientes não comprarem um produto de uma determinada marca porque não condiz com seus próprios valores, imagina para trabalhar, né? Quantas vezes a gente não vê uma marca que dá uma bola fora numa ação publicitária, ou enfim, lojas que deram alguma gafe, algum tipo desse tipo de, falando até sobre diversidade, qualquer coisa desse gênero, e clientes, né, o Sim, próprio mercado boicotando a marca.
Agora, você imagina para trabalhar dentro dessa empresa. Hoje as pessoas elas estão, pelo que eu vejo, muito mais atentas e muito mais autônomas nesse sentido. Falei, opa, eu tenho o Uhum. poder de escolher entre empresa A, B, Exato. C e D. Eu quero trabalhar naquela que não só faz parte da área que eu domino, ou que eu gosto de trabalhar, mas que também tem valores com os quais eu compartilho. Né? Então, essa questão de manter a cultura fechada que você falou hoje é praticamente impossível, né? E além de ser, acredito, um prejuízo para a própria empresa, né? Sim, até quando a gente faz isso, a gente pode dizer até que gera uma certa economia de tempo e de recurso para a empresa, porque você pensa em um processo seletivo, né? Esse caso que você trouxe das pessoas já começarem a escolher onde elas querem trabalhar. Se a pessoa ela entra, por exemplo, no Instagram da sua empresa e ela vê lá o que tem de ritual, ou enfim, o tipo de pessoas que trabalham lá, se por exemplo, é uma empresa que tem um grupo diverso, ou se não é, se é uma empresa que tem um grupo mais homogêneo, se é uma empresa que, por exemplo, é mais informal ou mais formal, a pessoa ela já vai olhar e já vai começar a perceber o quanto que ela se adequa àquilo. Então, muitas vezes a nossa seleção já começa ali. E a gente não ali, e aí já é um trabalho a menos que a gente coloca ali para a pessoa que está recrutando, porque já começa a chegar para a gente pessoas que são mais alinhadas, porque se a pessoa olha ali, já vê e fala, não, isso daqui não é para mim, a pessoa automaticamente não vai se inscrever no seu processo seletivo, porque ela já viu que aquela cultura ali, ou aqueles aspectos ali não condizem com ela, então já começa a fazer a seleção ali. Então, por isso que é mais um ponto importante da gente ter essa transparência, né, e de fazer esse compartilhamento de cultura, a gente não ter esse medo de expor o que a gente faz, né, de expor essas práticas e tudo mais. E para os gestores aí que não acham que a cultura é algo importante, absenteísmo. Se a gente, Uhum. como você acha que que vai ter uma rotatividade menor dentro da empresa? Pode ser que seja um dos fatores. As pessoas não estão se identificando com a cultura porque isso não é mostrado lá no início do processo seletivo. Então, Uhum. consequentemente, absenteísmo é um gasto, né? Acaba sendo um prejuízo financeiro, digamos assim. E às vezes você pode muito bem estancar isso tendo primeiro uma cultura bem definida e colocando isso de uma maneira Uhum. bem clara no processo seletivo, né? Então, essa coisa de ficar em cima do muro hoje em dia é muito complicado, né? Você acaba perdendo por não se manifestar, por não colocar a sua cara a tapa, digamos assim, né? Com certeza, se perde de diferentes aspectos, né? Tanto como a gente falou, de ter atrair pessoas mais alinhadas com o que a empresa acredita, tanto de ter clientes, parceiros que são mais alinhados com isso, né? E quando a gente tem, resgatando aquele conceito lá do começo, né, de que a cultura é esse conjunto de símbolos e de significados compartilhados, interiorizados ali pelo grupo, quando a gente fala do grupo da empresa, a gente precisa entender a empresa com todos os seus stakeholders ali, né? A gente não fala só das pessoas que trabalham ali. Hoje em dia, é muito comum que as empresas tenham muitos parceiros de PJ, né, que fazem trabalhos pontuais, os próprios clientes. É horrível quando a gente tem que trabalhar em qualquer relação de trabalho, falando aí, né, seja de líder liderado, seja da empresa com cliente. É horrível quando a gente precisa lidar com pessoas que são fogem muito do que a gente acredita, né, fogem muito dos nossos valores. Então, é importante também por isso, para a gente conseguir trazer e ter próximo da gente pessoas que se alinham com isso, até para a gente ter um dia a dia de trabalho, ter uma rotina de trabalho mais saudável, para a gente não precisar gerar um conflito de valores por não conseguir ter perto da gente pessoas que se alinham com esses valores, né? Você pensa, se trabalhar em uma empresa pegando esse exemplo mesmo que a gente já está usando, uma empresa que valoriza a diversidade ou enfim, uma empresa que é antirracista, por exemplo, e você tem um cliente que é racista. E, enfim, acontece, existe, não dá para a gente dizer que não existe. É, vai criar um conflito ali já, né? Então, se você já tem definido isso, se você já tem definido que aquilo é importante para você, para mim é importante que a minha empresa não seja racista.
você automaticamente já vai começar a expurgar pessoas que não se alinham com isso. Então, expurgar é uma palavra horrível, né? É um Mas você processo de começa. seleção natural, digamos assim, né? É uma seleção natural que vai Exato. acontecer, né? Mas aí você começa a afastar de você pessoas que não condizem com aquele seu valor. Então, as suas relações humanas ali já ficam mais fáceis, né? Ou melhores por conta disso. E aí, um aspecto que você trouxe também, que é importante a gente dizer, dessa bagagem cultural que a gente já traz, né, de antes. Tem um livro que eu gosto bastante, eu sempre indico ele, chama Future Software of the Mind, que é são dois pesquisadores que chamam Hofstede, os dois. E esse livro, ele compara a nossa construção cultural com a programação de um programa de computador, né, de um software. E não sei quem já teve a possibilidade de ver como um software é feito, mas a pessoa que está desenvolvendo ali, né, ela constrói uma série de linhas de código com, e aí aquilo junto ali, quando você executa, ele vira um programa, né? E aí esses pesquisadores, eles comparam a nossa mente com isso. Então, durante a nossa vida, a gente nasce numa família que já tem uma cultura. Então, os nossos primeiros anos, os nossos códigos ali vão sendo programados pela nossa família. Então, os valores da família vão sendo passados para a gente, é, as crenças da família, os tabus, ou coisas que são conflituosas ali, que aquela família traz de gerações, já vão sendo passados para a gente. É, um exemplo, um exemplo assim, né, que é muito comum de ter. Aquela determinada poltrona ali é a poltrona do pai. A gente não pode sentar nela. A gente vai crescendo, às vezes, a gente não sabe por que não pode sentar na poltrona, só que é a poltrona do pai e a gente não pode sentar nela. A gente nunca para perguntar o porquê, a gente sabe que é a poltrona do pai. É um tipo de coisa que é comum de se construir ali nos filhos, né? E desses primeiros códigos dessas primeiras linhas de código que vão sendo construídas ali na gente. Depois disso, a gente entra na escola, que seria o segundo grupo, depois da família, segundo grupo social, assim, onde a gente entra, né? Geralmente. E ali a gente vai começar a interagir com pessoas que têm uma cultura um pouco diferente da nossa, que têm uma bagagem um pouco diferente, às vezes não muito, mas uma coisa ou outra com certeza vai diferenciar. A própria escola vai ter regras próprias, então a gente já vai aprendendo a ter a conviver com regras que não são da nossa família, e aí a gente vai construindo mais algumas linhas de código. Aí a gente cresce mais um pouco, começa a construir um grupo de amigos, aquele seu grupo de amigos também vão ter alguns símbolos entre eles, vai ter uma linguagem ali compartilhada entre eles, e aí já mais uma linha de código que a gente vai construindo. Quando a gente entra na empresa para trabalhar, por mais que você tenha entrado com 15, 16 anos, olha o tanto de coisa que a gente já construiu ali de aspectos culturais dentro da nossa cabeça, né? Olha o software do nosso cérebro como já está pré-programado em diferentes aspectos ali, né? E aí você chega, vai ser mais uma cultura que você vai encontrar. Vai ser mais um grupo de pessoas ali com mais aspectos culturais, com mais valores, com mais crenças, com mais linguagens, com mais símbolos, com, enfim, N fatores culturais que você vai ter que se inserir ali dentro. E aí, então, a gente já pega uma pessoa que veio de toda uma programação mental ali para se construir enquanto indivíduo e vai entrar em um grupo que também já tem uma construção coletiva ali de significados e de símbolos, e ela tem que se encaixar ali dentro daquele grupo. Então, é importante a gente entender isso, porque vai naquele erro lá que eu falei, de você querer impor para o grupo uma determinada cultura, porque você está impondo com base na sua programação mental. Mas você tem que entender que aquele grupo tem uma construção própria. As pessoas que estão ali, elas têm uma construção mental própria desse software aí que ela já veio programando durante a vida, né? Como que a gente vai casar e alinhar essas duas coisas? Esse é um ponto chave assim para a gente falar disso, né? E acho que é mais do que bater um martelo, é uma reflexão para deixar para as pessoas. A cultura que você quer construir para o seu negócio é uma cultura que aquele grupo aceita ou não? O que você precisa mudar no grupo para construir a cultura que você quer? Eu ia falar que é um dos desafios da liderança, né?
Você falou de uma pessoa só. Olha o tanto de linhas de programação Uhum, que ela já traz como bagagem. Por isso tem muita gente também tem uma cultura ou uma crença de não vale a pena contratar funcionário, um profissional muito experiente ou muito mais velho, porque ele já vem com uhum, hábitos e vícios, né? Melhor contratar alguém novinho que a gente consegue moldar, né? É uma cultura também, é uma crença que eu vejo que muitas empresas têm hoje em dia, justamente por essa questão que uhum, você falou das linhas de programação, né? Então, às vezes, você encontra uma pessoa jovem que é fechada, que não aceita nada que uhum. venha de fora, ou enfim, ou que contraste, né, conflite, desculpa, com o que ela já tem de cultura, e você tem uma pessoa mais velha que é totalmente aberta, mais moderna, né, e muito mais adaptável à cultura que você quer colocar na tua empresa, né? Uma coisa que eu fiquei curioso agora, Diego, que eu quero saber, a gente falou dos erros, né, lá no começo. Eu quero saber da tua experiência profissional e também dos teus estudos. Me fala um case de sucesso ou algo que você falou, poxa, isso aqui funciona para tudo que a gente está vivendo, para a cultura organizacional que as empresas precisam ter hoje em dia. Me fala um case de sucesso que você tem aí que venha na sua cabeça. Ah, legal. Tem um cliente nosso que a gente encerrou o projeto com eles agora, recentemente. Foi um projeto de um ano, assim, e, e esse cliente, ele tem várias unidades, é uma empresa que tem hoje está com mais de 100 funcionários, assim, eles têm várias unidades esparramadas por diferentes estados do Brasil, né? Então tem unidade aqui em Santa Catarina, tem unidade no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo. E aí você já começa a pensar, né? Cada lugar desse já vai ter pessoas ali com culturas muito diferentes, pensando em região, né? Da cultura disso que a gente está falando aí, dessa cultura que a pessoa já traz. Você imagina o desafio da empresa para ter ali uma cultura alinhada com que a empresa deseja, né? Com todas essas diferenças lá. E aí, quando a gente chegou nesse cliente, um ponto que a gente percebeu de cara é que as pessoas não se conversavam. Então, as unidades entre elas não tinham nenhum tipo de comunicação. Aí a gente teve a ideia, o formato de trabalho que a gente escolheu para lá foi de construir um comitê de cultura, de gente e cultura, que seria um grupo de pessoas ali, né, que iria unir gente de todas as unidades, então teriam representantes ali de todas as unidades da empresa, para antes de mais nada que essas pessoas pudessem conversar e a gente tivesse diferentes perspectivas das pessoas da empresa. E aí entra em tudo isso que a gente estava falando, né? Foi uma liberdade que a empresa deu para a gente de chegar lá e construir isso para que não fosse uma imposição da empresa o que ela queria construir como cultura. Claro que a gente tinha um norte, a gente tinha uma orientação, a gente ouvia a perspectiva do dono da empresa, mas a gente foi lá na base, a gente foi ouvir as pessoas e colocar as pessoas para se conversarem. E aí foi muito interessante e é uma perspectiva bem bacana da cultura, porque quando a gente começou a conversar com as pessoas e começou aos poucos implementando ferramentas e entendendo como elas percebiam a cultura organizacional da empresa, tinha coisas muito positivas que às vezes o dono da empresa queria, mas ele não via na prática como isso acontecia. E era uma percepção que as pessoas tinham. Por exemplo, nesse caso, as pessoas elas tinham uma noção muito grande de que o grupo ali deles era um grupo muito unido e que eles equiparavam a uma família. Foi um termo que eles trouxeram, que os funcionários ali, né, eles que disseram isso. Não foi uma coisa que o dono falou. Mas percebe como que é diferente? Se fosse uma coisa que o dono falasse, só, não, aqui a gente tem que ser como uma família. Podia ser uma coisa que é só autoritária, mas foi de fato uma construção cultural, foi de fato uma construção que o grupo foi percebendo, né? E aí, quando a gente chegou no final do processo do projeto lá, eles não só tinham essa perspectiva a nível local ali da unidade, como eles estavam já fazendo essa comunicação com todas as unidades. Então, a gente tirou uma coisa do micro e levou para o macro, com uma ação que é praticamente simples, fazendo as pessoas conversarem entre elas e
compartilharem o que elas entendiam da empresa, compartilhar os significados, né? Que é o que a gente vem falando desde o começo. E elas foram percebendo que elas se encontravam, independente de onde que elas estavam, pessoas que tinham experiências próximas às delas, pessoas que entendiam as coisas com uma perspectiva semelhante, que tinham vivências ali parecidas pela realidade da empresa e tudo mais. Isso foi fortalecendo o grupo. Então, quando a gente fala desses significados compartilhados, desses símbolos compartilhados, dos valores compartilhados, é disso que a gente está falando. Das pessoas elas se entenderem ali enquanto grupo, que está num contexto muito parecido. E isso é uma coisa que é pegando o que você comentou ali do absenteísmo, dá muita força para o grupo. Se você está num grupo forte, se você é uma pessoa que você trabalha numa empresa que tem um grupo forte ali, você não vai querer sair. Você se sente bem, você se sente pertencente, você sente orgulho de estar ali. E tudo isso vem dessa construção de uma cultura organizacional sólida, uma cultura organizacional forte. E foi um exemplo prático assim de um cliente nosso que a gente auxiliou nessa construção, né? E claro que ainda é um processo que está se solidificando, que a gente entrou lá tem um ano, né? Eles vão continuar com isso. A gente, enquanto consultoria, nós fizemos um trabalho de dar uma autonomia ali para o comitê que a gente construiu, né? Porque a gente sabe que é um trabalho gradual, mas hoje eles já estão num cenário diferente do que eles estavam lá atrás. Então hoje aquele grupo já é mais forte. Daqui 1, 2 anos vai ser ainda mais forte. Porque no final das contas, né, Ed, eu acho que todo mundo, uma das necessidades básicas do ser humano é se sentir acolhido. Ninguém Uhum. gosta, e não é só de trabalho que a gente está falando, tá? Ninguém gosta de estar num ambiente no qual você não sente que está sendo acolhido, ou que você é amado, ou querido, ou que você é mais do que um número, mais do que uma estatística. Olha o exemplo que você deu. As pessoas era uma cultura que já estava ali dentro, faltava comunicação. E as pessoas não vão se comunicar se elas não se sentirem acolhidas, não sentirem uma abertura para isso. Então, é mais no sentido de que às vezes é só abrir um pouco mais, né, a cabeça, o ouvido e o coração para poder entender o que as pessoas querem falar, porque às vezes a gente procura soluções externamente, acha que é uma ferramenta inovadora, e na verdade é escutar, né, escutar a equipe, é escutar os seus colaboradores e verificar o que cada um tem para trazer da sua própria cultura e colocar nesse mix, né, que é a empresa, né, e colocar tudo isso também no norte, né, das Sim. pessoas compartilharem do mesmo objetivo, mesmo com as suas diferenças, mesmo com as suas visões de mundo complexas. Opa, temos um objetivo em comum, vamos em prol desse objetivo, né, vamos caminhar em prol desse objetivo. Muito legal esse exemplo que você deu, que traz aí que a base é a comunicação, né. Perfeito. É claro, porque quando a gente fala de compartilhar, o termo já diz por si, né? A gente precisa se comunicar. Não pode ser uma comunicação verbal ou não, mas a gente precisa ter esse contato para compartilhar esses significados, né? Para ir fortalecendo esse grupo. Senão a gente fica com o significado só na nossa cabeça ali, a gente acha que às vezes a gente até entra numa situação de pré-julgamento, né, de achar que o outro está sofrendo mais ou menos que a gente e não ter essa conversa, não ter esse compartilhamento ali, e no final a gente está passando por uma experiência parecida, e isso vai fortalecendo. Até se a gente olha para os nossos grupos de amigos mesmo, né? É muito difícil a gente ter amizade com uma pessoa que tem um pensamento ou uma bagagem cultural completamente diferente da nossa. A gente gosta de se aproximar de pessoas que tenham pelo menos uma perspectiva de vida parecida, que tenha uma visão de mundo parecida, né? E ao mesmo tempo que isso muitas vezes pode fechar a gente numa bolha, para a pessoa é bom ela ter tem esse lado afetivo, né, que você trouxe, da pessoa se sentir pertencente ali, se sentir à vontade ali, sentir que ela está num lugar onde ela pode falar, onde ela pode ser ela mesma, ela não vai ser prejugada por aquilo, porque as pessoas que estão ali entendem ela como ela é. Então, quando a gente fala de cultura, é básico a gente ter essa noção na empresa também, né? De que o que fortalece o grupo, consequentemente, o que fortalece uma cultura,
é esse sentimento de pertencimento, é esse sentimento de esse caráter afetivo, né? Até quando a gente fala do comprometimento organizacional como teoria, a base principal do comprometimento é a afetividade, é a pessoa ter essa identificação com a cultura da empresa, ter esse sentimento de pertencimento ao grupo, ter orgulho, o que a gente fala do vestir a camisa, né? É a pessoa ter orgulho daquela empresa, ter orgulho daquele grupo, e tudo isso é trabalhado culturalmente. Se desde lá da seleção a gente trabalha, como a gente falou lá desde o começo, né? Para trazer para a empresa pessoas que são alinhadas com essa cultura que a gente quer construir, que a gente quer fortalecer, e a gente vai trabalhando isso ao longo da vida, muito focado na comunicação, como você bem lembrou, mano, de comunicar os nossos valores, não deixar aquela coisa pregada na parede só para inglês ver, né? De ter treinamentos alinhados com esses valores, dos donos, dos líderes agirem de acordo com esses valores, porque não adianta também só ter o valor lá e o próprio corpo de liderança não dá esse exemplo, né? Então, tudo isso vai contribuindo para esse fortalecimento da cultura consequentemente, impacta diretamente no comprometimento, na retenção, na rotatividade, em diversos outros aspectos assim da cultura da empresa, né? Perfeito. Acho que não tem. Aliás, tem, né? É um assunto que daria um podcast só, falando só sobre diversidade, só sobre os impactos da cultura. Dá para fazer vários mini podcasts aí, porque a conversa vai longe, né? Queria agradecer, né, ao meu colega de trabalho, né, Diego, que a gente tem essas conversas muito internamente, mas é sempre bom, né, externar isso, porque são assuntos que a gente vive no dia a dia, né? Você falou agora de um cliente, a gente também vira e mexe, a gente conversa sobre isso nas nossas reuniões internas. Olha como é que é a cultura daquela empresa, senti aquilo quando eu entrei. Olha aquela cultura como é mais aberta. Então é algo que não é só a gente que é consultor vive, mas a pessoa que é colaboradora, a pessoa que é CLT, enfim, se ela começar a enxergar, né, a empresa dela com uma visão diferente, opa, qual que é a cultura dessa empresa aqui? Eu tô satisfeito, eu quero trabalhar aqui, eu me sinto acolhido, eu tenho certeza que muito mais pessoas seriam satisfeitas onde estão ou procurariam um rumo diferente, né? E é um assunto que não é tão difícil de entender. A gente pesquisando, estudando, a gente já começa a detectar alguns pontos. A gente falou de crença, valor, artefato, um monte de coisa, diversidade, a cultura do líder. São coisas ali que a pessoa já vai detectando aos pouquinhos ali, quando vê um assunto que não termina mais, né? Não, com certeza, tem muito pano para manga ainda, dá para fazer um podcast sobre cada um dos elementos aí, só sobre valores, sobre crenças, sobre Sim. tabus, sobre pressupostos, enfim, sobre rituais. Cada um desses elementos, se a gente for quebrar, já dá um podcast. Já dá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, cada um desses, né? É, com certeza. É um assunto que é muito complexo e que vale muito a pena estudar. Bom, queria agradecer a todos que estão acompanhando aí o nosso PDEcast. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje, da nossa conversa. E fiquem ligados aí que logo, logo tem mais conteúdo para vocês. A gente está bolando umas coisas bem legais, principalmente entre os integrantes da equipe, que tem muita troca de ideia para vocês verem. Queria agradecer a todos e até o próximo PDEcast. Até mais, pessoal. Obrigado. Segue a gente no Instagram também. Se inscreve aqui no canal quem ainda não está Verdade. inscrito, para continuar acompanhando. Liga as notificações para continuar recebendo os PDCasts. Quem está no Spotify também segue a playlist. Isso A gente daí, está isso muito, mesmo. a gente está muito A chique. gente está multiplataforma, é verdade? É verdade. Continua acompanhando a gente onde quer que seja, pessoal. Obrigado, um abraço aí para todo mundo. Um grande abraço, gente.